Bom dia a todos. Bom, não preciso nem falar do que iremos comentar um pouco hoje, né? Eu me baseei numa palestra que eu assisti do Haroldo, fiz algumas adaptações, tentei mostrar aqui de forma um pouco mais visual, para a gente entender. Muito bem. Se a gente pegar lá em Tiago, a gente já vai entender o seguinte, ó. Bem-aventurado o homem que sofre a tentação. Bem-aventurado ele. Porque quando ele for provado, ele receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Então, não tem escapatória. Não é uma coisa que um tem, outro não tem. Todo mundo tem que passar por tentações. Das mais simples, as mais complexas, as menos perigosas, as mais perigosas, mas o tempo inteiro nós vamos passar por essas situações, tá? Então nós vamos conversar aqui sem nenhum propósito moralista, nem de como que se faz, e nem de julgamento, pelo contrário, nós vamos apenas entender do que se trata, né? E ver quais são as definições e o porquê de que a gente tem essa tal dessas tentações. Muito bem. Aí, Paulo de Tarso, por isso que ele diz, ó, graças a Deus já somos o que somos. Graças a Deus já sofremos tentações. Pode agradecer, viu? Não pense que, nossa, estou sofrendo tentação, como eu sou baixo, como eu sou evoluído. Todo mundo. Então, graças a Deus, agradeça que isso está acontecendo. Como ele já disse, graças a Deus já somos o que somos. A gente tem aí uma definição meio religiosa, simplista, de que parece que a gente tem um diabinho e um anjinho assim na orelha, né? E a gente tem que tomar decisões para quem seguir, como se fosse um partido político. Isso é uma forma muito simplista, né? Mas que muita gente representa as tentações como se fosse isso. A resolução está aí. Quem que eu vou escutar? O anjinho ou o diabinho? Muito bem. Mas aí tem uma definição de Chico Xavier muito melhor, muito mais completa. O que ele diz? Chico diz o seguinte, ó, tentação é como se você corresse atrás de você, tem um cachorro enorme e você está louquinho que ele te alcance. Louquinho que ele te alcance. É a tentação. Você corre, é um cachorro enorme, você corre, mas não é aquele esforço, claro que ela me alcance, porque tem os seus benefícios, né? Então essa é uma definição muito legal do Chico sobre a tentação. Muito bem, agora vamos esmiuçar mais do que ela é composta e das suas repercussões. Muito bem. Ela tem um componente muito forte que é o desejo, né? Então essa tentação, ela tem um desejo de várias formas. De repetir situações, né? Então, são as tentações, ela não vem uma só, você resolve, você cede e depois acabou. Não, ela vem, você quer repetir, você vai de novo, né? Na próxima e vem de novo e assim vai. Outra coisa é a tentação de experimentar algo novo. Faz parte da gente. Mas esse é o desejo, né? Ou de extrair prazer de uma determinada experiência. Tá? Então a tentação tem um componente muito forte, que são essas três coisas: o desejo, experimentar o novo e extrair prazer de uma experiência. Mas nós sabemos que nós já temos um outro lado, né? Graças a Deus somos o que somos, já mais consciente, porque a gente já detecta que é uma tentação, você já sabe que você tem que não ceder, muitas vezes, às vezes não, mas você sabe que não tem que ceder. Então nós já temos um outro lado, nós não somos puramente desejo, nós já temos então um lado mais consciente, mais esclarecido, né? Mais fortalecido, que sabe que eu preciso avançar nessa minha caminhada, e para isso eu vou ter que lutar em relação a essas tentações. E a gente sabe que um anjo de luz, ele não é feito de cristal nem de açúcar, ele é de um ferro forjado, que demora tempo para forjar esse anjo
que é esse caminho que a gente está seguindo para um dia atingir, tá certo? Então, passa por tudo isso, passa por tentações, passa por desilusões, por tristezas, alegrias. A gente não é feito dessas coisas não. O anjinho que atingiu o seu ponto, ele era de um ferro do melhor metal, mais resistente que existe. E para isso ele demorou para ser forjado. Tá? E eles sabem, os anjos, já, que eles sabem, entendem e respeitam a situação que a gente está, embora a gente tenha uma tentação. Por quê? Porque eles sabem a vulnerabilidade com que nós passamos encarnados. Então, falar de tentação é falar de vulnerabilidade. Eu fico vulnerável a determinadas situações. Então, falar de tentação tem isso, né? Eu estou vulnerável para determinada coisa, ela vai e me pede alguém, né? Vulnerabilidade que nos exige, então, o que sempre repetimos aqui, eterna e constante vigilância. Porque ela vai rodear. Ela vem e às vezes a gente busca, né? Quando você vai ver, está lá na frente dela, não veio atrás não, você foi atrás, sabe que não pode estar lá. Muito bem, vulnerabilidade. Como disse Jesus, na verdade o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. E o que ele quer dizer de carne é fraca? A carne é fraca, quer dizer, não o corpo físico que é fraco, ele quer dizer carne, significando essas características que nós encarnados carregamos, essas vulnerabilidades que a gente tem. Então, isso ele quer dizer que a carne é fraca ainda, ela é vulnerável a determinadas situações que a gente se entrega, né? E isso vai acontecer, né? Não tem nenhum julgamento, não tem nenhum Deus punitivo que está só anotando as vezes que você errou para depois lá, não tem nada disso, né? Muito bem. Então, se você não sofre nenhum tipo de tentação, talvez seja um indício perigoso que você já tombou sobre todas elas. Porque vai ter que ter. Certo ou não? Ah, eu não tenho tentação. Olha, sinal que você já entregou todas, né? Olha. Muito bem. Por quê? Então, se você não tem mais, ou você se entregou tanto, já não tem mais nada para ser tentado. Não tinha cachorro para pegar, né? Que me diria Chico, qualquer cachorro para pegar. Então, se você não tem mais essa situação, que seria essa aqui, né? Qualquer cachorro pega, querido Chico. Qualquer tempo, cada coisa uma tentação. Vem em mim que eu estou facinho. Vai e pega. Mas não, então nós temos dois caminhos. Ou eu já me entreguei tanto, ou eu já atingi a religião das consciências angelicais. Não é possível ter um anjinho aqui assistindo palestra. Não tem. Se tiver, por favor, vive para o nosso, viu? Mas não sei por que estaria assistindo essa palestra. Mas essa questão, não tem outro caminho. Certo? Então nós estamos nessas duas. Ou você. Então, ou seja, onde que a gente se encontra? Nós temos tentação. Não é nem essa que a gente já se entregou demais, e também não somos nem um anjinho que não estaríamos aqui, tá certo? Então, essas duas situações. Muito bem. E temos que saber que viver tentações é lei natural. É natural passar por isso. Né? Assim como várias outras lições que a gente passa nesse nosso caminhar, faz parte, naturalmente, viver essas tentações. Então, ele é natural no processo de evolução. Não há, então, como eu disse, um Criador julgando e recriminando. Isso não tem nada a ver, não. Nós somos integralmente amados e respeitados por Deus. Você avance ou não, vai continuar te amando. Você às vezes se condena, né? Porque ele não, filho não. Mas ele não, ele está sempre firme, amando, respeitando, te dando novas oportunidades. Tá? Então não precisa ficar se culpando, se automutilando por causa disso. Então, como você está fazendo? É uma lei natural. Então, quem se propõe a uma evolução consciente estará sempre em tentação. Estará sempre em tentação. Né? Sempre lidando com o que então essas tentações? São hábitos do dia a dia.
Não é uma grande tentação. Aquela mulherona apareceu, eu estou casado. Não é nada disso, não. São outras coisas também. Dizem que o problema não é na olhada da mulher, não. É a segunda olhada. Porque a primeira foi sem querer. O pastor falou, nossa, né? Agora a segunda aí. A primeira você tá livre. Na segunda ele condenou. Então, sempre lidando com hábitos, comportamentos, que essas raízes se estendem. E da onde vem essas raízes? Lá de trás, em nossas experiências remotas do nosso espírito. Não é de hoje essas tentações minhas. Não foi de hoje que a gente arrumou essas coisas que a gente vai ter que lidar e tentar escapar. Não é de hoje. Está lá atrás, né? É a nossa história. Nós temos uma verdadeira multidão dentro da gente. Imagina quantas línguas. Aliás, se a gente lembrar todas as línguas que nós falamos, não tinha nem escolinha mais, né, de inglês, de língua. E tantas línguas que nós falamos, quantas situações nós já passamos. Nós somos uma verdadeira multidão dentro da gente. É um espírito só, mas quantas situações nós vivemos, né? E se a gente ainda tem esse problema de tentações, a gente está carregando, não resolveu lá atrás, ou aprontou mais um, vai ter que agora resolver o que não tinha, e assim vai, né? A nossa história. E a origem das tentações? De onde vem a origem das tentações? Então, o que a gente tem que ver é que tudo é relacionamento, certo? E se tudo é relacionamento, tem situações magnéticas específicas. A gente sabe do que a gente atrai, ou do que a gente é atraído, né? Não está cheio, sai lá fora, tem uma tentação, né? Não, é o seu dia a dia que você procura por afinidade, por situações magnéticas. Veja bem. Então, considere a essência de tudo que te atraiu no curso das horas, até no final do dia ver. Você vai ver que se você eliminar os males próprios, atendendo bem Jesus deseja. O que ele quer dizer? Né? É dentro da gente, da essência do que nós somos. E durante as horas, você vai ter que fazer essa luta de evitar esses problemas. E aí você vai atingir aquilo que Jesus desejou fazer. Então, todo dia, vivemos situações que funcionam como ímãs, nos atraindo. Né? Mas espera aí. Então, o que eu tenho que falar? Mais verdade, é magnetismo. A tentação é magnetismo que nós temos em relação às coisas que estão acontecendo. Então, significa sempre, se eu estou frente à situação de tentação, que tem um processo vibratório ali no local. Sempre, né? De atração. Muito bem, eu vou dar um exemplo da cesta. Se você pegar uma cesta cheia de diamantes, der para um cavalo, o que acontece? Nada. Aquilo não tem uma vibração do cavalo com uma cesta de diamante. Chega com essa cesta em Brasília. Aí vem a vibração. Aí tem. Certo? Então é a questão, você vê como é a mesma situação, mas a vibração não é a mesma, cara. Agora, se chega com a cesta cheia de milho, aí o cavalo, né? Então é essa a questão. Tem a vibração que a gente tem em determinadas situações, né? Muito bem. E a gente tem a ilusão, olha só, a gente sempre faz isso, né? Que o mundo exterior é que determina o mundo. E a culpa foi as companhias que eu... A culpa é a companhia. Então a gente acha que é o mundo que determina o que nós temos aqui dentro. É o contrário. É o nosso íntimo que determina o que tem aí fora, né? Então, não é vida e pensamento. É pensamento e vida. É o nosso pensamento, é o nosso íntimo que determina essa vida que a gente tem. E vamos parar de pôr a culpa que é das coisas que estão aqui fora. É o contrário. Então, a gente tem mania de falar assim, eu fiz isso porque eu estava ali. Não, você estava lá por quê? Saiu da onde? Saiu de você. Né? Então, repetindo, não é vida e pensamento. É pensamento que determina a vida que nós temos. Muito bem. Emmanuel, comentando a carta de Tiago, o que ele dizia então sobre essa questão? Antes, cada qual é provado ou tentado pela própria
concupiscência. Essa palavra é meio difícil, mas vamos explicar. Mas é a palavra que ele usou. Que arrasta e o seduz. E o que é concupiscência? Já é coisa que está aqui dentro. Ó. É o meu íntimo. Então, quando eu sou provado e tentado, eu sou provado e tentado pelo meu próprio íntimo. Sou eu que estou me colocando naquela situação. Sou eu que estou facilitando aquela determinada situação. Sou eu que fiz aquela determinada situação chegar perto de mim. Ou eu fui atrás dela, certo? Então, essa concupiscência que ele diz, que é o íntimo, que já são as nossas fraquezas, quer dizer, o nosso desejo interno, ele tem duas considerações a ser feito. É o fundo, olha, esse é o que Emmanuel comentando a carta de Iago, ele diz o seguinte: concupiscência, que é esse desejo interno, é o fundo viciado e perverso da natureza humana e primitivista. Então, aquela coisa primitiva, nossa, nós temos lá dentro o vício e a perversidade. Não adianta fazer cara feia para mim. Não fui eu que falei. Foi Emmanuel comentando com o Tiago lá atrás, porque ele sabia que estava lá. Então vamos falar um pouco sobre então, esse tal do vício. O que é esse vício? Vício é algo que passou do ponto. Passou do ponto, aí ele vira vício. Né? No ser humano, há um componente de desejo, que é importante, a gente vai falar depois, é importante o desejo, né? Que tem uma característica muito especial, ele é insaciável. Né? Quando? Se ele não for bem conduzido. Se o desejo não for bem trabalhado, bem conduzido, ele fica insaciável, direcionando com sabedoria e com autodomínio. Então, a gente tendo essas tendências, nós vamos ter que trabalhar o nosso interno. É assim que nós vamos combater ou enfrentar as tentações. E não só o diabinho, ou vou ou não vou. Tem que trabalhar, você tem que se autoconhecer, autoconfrontar, para saber, e aí, por que isso está acontecendo? Isso é importante. É só assim que nós vamos conseguir partir para a resolução dessas tentações. Tá certo? Então, você fala assim, você já viu algum... Por isso, o vício acontece nos animais. Você já viu alguma ovelhinha tratando o visual para ver se ela acha um bodinho mais espertinho, né? Não, isso é coisa nossa, na natureza não tem. Ou então você já viu algum grupo de animal fazendo uma terapia porque está viciado em sexo? Não vai ter. Ou porque está viciado em poder, viciado em comprar, em gastar. Você vê isso na natureza? Não. O cérebro nos animais, ele é preciso, ele é cíclico, ele tem a sua beleza, ele é temporário. E no ser humano, ele pode virar, passar do ponto. E aí vem o vício. Você não vai ver os bichinhos fazendo terapia de grupo. É só coisa do ser humano. Então, falando sobre o vício, então ninguém vive sem desejo. É importante o desejo, tá? Não tem que se condenar porque você está desejando algo. Ele é a mola propulsora da evolução, que faz você vibrar, ir atrás, é desejo, não tem problema, né? É a mola propulsora da evolução, é o motor do barco, é o desejo. Porém, o barco não precisa só de motor, ele precisa do quê? Ele precisa de leme. Olha lá o Moisés, leme lá, Moisés está no leme lá. Tem que ter um leme. Só motor ajuda? Não. Então a propulsão nossa é o desejo, mas é o desejo que eu tenho que direcionar. Eu tenho que saber levá-los para os locais mais adequados, tá bom? Então, ainda falando do vício, são nessas nossas existências, nós já fomos escravos de desejo, em 10, 20, 50 encarnação, e a gente continua ainda escravo de muitos desejos que se repetem, tá certo? E falando da semana passada, na palestra, que a gente se programa, quando a gente está lá, e vamos se programar a reencarnação, nossa, agora vai dar tudo certo, mas você cai aqui, meu filho, é uma tentação atrás da outra, e não é culpa do diabinho, hein? Tua. O problema, então, está na incapacidade do domínio. Então, você se afrouxa, dá vontade, e pior, uma inconsciência. Então, o que é o vício? É um problema na incapacidade de você dominar essa sua questão. Você tem aquela frouxidão, você dá aquela frouxidão, o cachorro pega. Não é? E se não for uma cachorrada, né?
Então, essa é a problema. E na inconsciência, isso é importante, que eu só posso regenerar se eu estiver consciente da minha fragilidade. Toda correção de erro exige que o início dele seja o reconhecimento do erro. Não tem conserto se eu não reconhecer que eu estou errado. Então tem que ter a consciência, né? Certo? Aquela segunda olhada. Não vou olhar. Estou consciente. Não vou olhar. Então é essa aí. É o domínio. Então, por exemplo, um violonista que estuda aí 8 horas por dia ele ensaia. Para uma apresentação de 1h30. E ele faz isso todo dia. E por que eu estou falando disso? Porque nem tudo que é bom é agradável. Mas eu tenho que fazer. Hoje está gostoso, mas tinha dia frio aqui que passar em casa no domingo, hein? Toca aquele, você está lá dentro daquele frio. Você fala, eu tenho que ir para a palestra. Não é? É agradável? Não é, mas é bom. É importante, né? É agradável. E eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ir. E o violonista, eu falei, ele tem que ensaiar. Porque tem um violonista que diz assim, se eu não ensaiar um dia, eu não sinto nada. Se eu não ensaiar 2, eu já percebo. Se eu não ensaiar 3, a plateia percebe. Ou seja, disciplina, eu tenho que manter. Ele se aposenta 70 anos tocando piano. É agradável o cara ter que tocar 8 horas por dia? Não é agradável, mas é bom. Porque é trabalho, é duro. Você treinar, voltar, errar, dói a mão, você vai de novo. Não sei se ele chegou nesse auge aí, a custa do quê? De muito trabalho. E tem um desejo. Mas eu tenho que ver que nem todo desejo vai ser agradável de eu atingir nossas metas, tá bom? Então, essa é a questão do vício. Aí tem aquele outro lado, que ele diz a perversidade. Aí é mais problema. Perversidade é quando a maldade vira prazer. Aí é o problema. Não é que a gente vê televisão aí, essas situações horrorosas de serial killer, assassinatos, entra na escola, tira todo mundo. Então, aí a perversidade é quando a maldade vira para ver. E você sabe que isso aqui foi uma discussão que eu vi, inclusive, nessa palestra, de que alguém disse para o Haroldo que, olha, uma pessoa muito importante, só as grandes inteligências dão conta de ter perversidade. Isso é uma característica de gente inteligente, que tem muita consciência do que está fazendo, para ter a perversidade. Aquele cara é perverso, coisa pensada, prazerosa, mas pensada. Veja o que eles planejam, às vezes, para fazer. Não é assim, espiritual, eu cheguei lá, não, planejar, né? E é o perigo da intelectualidade distorcida, da inteligência sem compromisso com o bem comum. Esse é o perverso. Descompromissado com o amor. Faltou R. Aí vem a perversidade, que é a parte pior que tem dessas nossas tentações e vícios. Tá bom? Muito bem. Fazendo algumas reflexõezinhas aí finais. Então, a tentação é a evolução feita em tropeços, meu filho. Tropeço 20 vezes para perceber que, nossa, eu estou mancando. Olha, só 20 vezes, 20 vezes. Pô, agora percebi porque eu estou caindo, ó, eu estou mancando, então deixa eu acertar meu passo aqui. É o que nós vamos ter que fazer. Nós vamos passar 20 vezes na tentação, vai entregar, até que uma hora você fala, vou acertar meu passo aqui, não vou fazer. Certo? Tem que ser muita força de vontade. O que mais? Nós estamos presos num nível de consciência sensorial. A gente quer sensações, né? E só sensações, como eu disse, agradáveis. E não dá para viver só de sensações agradáveis. Dá para viver de desejo. Sim, nossa mola propulsora, mas não só de sensações agradáveis, né? Porque geralmente eu fujo do desagradável, né? Para atingir o senso moral, então, é preciso ter coragem de sobrepujar a nossa consciência sensorial. Nós temos muito mais. Para a gente poder vencer isso, tem que deixar de lado que eu sou só sensação, só quero coisa boa, só quero sensações boas. O que for agradável, eu faço. O que não for agradável, eu não faço. E mais,
E quando dizemos que superar uma tentação, não será sempre agradável, como eu disse. Porque agradável é cair na tentação. Agradável é deixar o cachorro pegar. Não é? Sabe, mas é bom, mais fácil. Aqui está nossas reflexões aí. Muito bem, e algumas palavrinhas finais ainda também. Então, se nós propomos sair vitoriosos, então, desses processos de tentação, é importante cada qual identificar qual é o tema básico do seu psiquismo. Cada um vai ter que entender dentro de você o que é que está acontecendo comigo, né? Pode ser na nossa relação com bens, o cara que só quer acumular, só quer gastar, só quer guardar dinheiro, pode ser de poder, né? Pode ser de tantas outras coisas, não é só tentação. Tem muita tentação, parece coisa pequena, mas é tentação. Coisas que você faz de repetição. Muito bem. A partir daí, então, forma-se uma rede que vai gravitar em torno do seu tema central, que é o você, e sempre tem um relacionamento, a tentação é um relacionamento, com algo, ou com alguém, ou com uma situação, né? E aí vai definir quem realmente nós somos. Portanto, quando nós falamos em reforma interior, estamos falando do maior projeto humano, o maior desafio posto ao homem sobre a terra, que é a autoconfrontação, conhecer-se, identificar-se, para poder, com o auxílio das forças divinas, que não atuam em nós e conosco, sempre do nosso lado, estabelecer um novo movimento, um novo mundo e uma nova alvorada. É só assim que nós podemos caminhar melhor, tá bom? Boa semana a todos, 30 minutos em cima, hoje, venci a tentação de avançar no tempo. Passou no teste.